do Senhor, povo de Deus. Aproveitando que estamos em pé, leiamos a palavra do Senhor, a qual nós encontramos no Evangelho registrado por Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que sou? Amém. Até aqui. Ele estará sentado, por favor. Oh, aleluia. Pois bem, meus queridos, depois daquele ensinamento de ontem, depois dessa escola dominical de hoje, aleluia, eu me sinto, assim, bastante pequeno para uma tão grande responsabilidade. Mas Deus é bom, Vamos ver o que Deus tem de bom. E eu louvo pela vida de vocês, porque deixar a sua casa, agora já quase a hora do almoço, para estar aqui adorando o Senhor, isso aqui, digo sem medo de errar, que alegra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E vocês hoje estão cumprindo o que diz Jesus: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas são acrescentadas, amém? Glória a Deus. Então vamos juntos, vamos aqui com os irmãos abordar um tema, o dever de conhecermos o Jesus que nós servimos. Aleluia, dever de conhecer o Jesus que nós servimos. Aleluia. Quando eu li esse texto, eu observei que Jesus estava preocupado com o desenvolvimento do conhecimento da sua pessoa através dos seus discípulos. Ele estava um pouco preocupado. Por quê? Porque uma pessoa, para ser exatamente o que ela tem direito de ser, para fazer o que ela quer e precisa fazer, ela precisa conhecer o seu Senhor, aquele que lhe dá toda a capacidade para a pessoa ser e fazer o que ele quer e deve fazer. Queridos, antes de nós continuarmos, deixa eu me apresentar, porque muita gente aqui não me conhece. Já me viu aqui na igreja, sentado no púlpito, mas quem é esse negão? Da onde ele veio? Então, quero dizer que, pela bondade de Deus, eu fui obreiro de tempo integral desde os meus 2 anos e meio de fé. Quando eu tinha 2 anos e meio de fé, eu já me tornei missionário. E o pouquinho que eu sei, eu aprendi no calor da batalha, enfrentando Satanás cara a cara e sendo abençoado por Deus. Eu sei o que é dirigir culto com pedra na casa, foguete em cima da casa e tantas outras coisas. Vamos deixar para lá, vou só dar uma pincelada aqui. Então, trabalhei 28 anos de tempo integral, e aí pareceu bem Deus mudar o meu patamar de trabalho, o meu ministério, fazer de mim um pregador itinerante. Hoje eu trabalho como pregador itinerante, claro. Na minha simplicidade, eu não entendo Deus, por que Ele se engraçou em mim, com tanta pessoa com muita mais capacidade. Ele foi tirar esse cabocão lá do interior e fazer dele um pregador itinerante. Mas para isso, o Senhor permitiu 4 problemas no meu coração, lá pelo ano 2005, e fui desenganado por 3 especialistas
que eu estava para cair a qualquer momento. E se eu caísse, não levantaria mais. Aí fui encostado pelo INSS temporariamente, por 2 anos consecutivos. Já não fui aposentado, porque a lei não permitia, mas o meu atestado já foi 2 anos consecutivos, porque pela medicina eu estava mais morto que vivo, né? E ali então continuei, né, com aquele problema, e passou, quando faltava 30 dias para mim voltar à perícia dos 2 anos, o senhor permite um AVC, fiquei com a boca torta, fiquei com esse braço, a perna paralisado. Fiz os exames e fui ao INSS, 30 minutos depois saí aposentado, definitivamente. Aí depois de eu aposentado, Deus disse, meu filho, agora te curo porque preciso de ti, correndo o estado e fora dele, pregando a minha palavra. E o Senhor me curou radicalmente, conforme você, nenhuma sequela, coração está curadinho, confirmado pela medicina, e estamos aí dizendo que Jesus é bom. Só que Jesus me deu uma responsabilidade, queridos, muito grande, grande mesmo. Aonde eu prego, o Senhor manda sempre eu pregar uma mensagem de conscientização, de responsabilidade. Porque disse Deus que muita gente está perdendo a bênção dele, porque não preenche os requisitos que deve preencher da palavra dele, do ensinamento dele. E não preenchendo os requisitos que ele determinou, aleluia, para nós sermos vitoriosos, abençoados, automaticamente nós travamos a bênção. Então o Senhor me incumbiu. Então, onde prego, geralmente, lá uma vez ou outra, o Senhor me dá uma mensagem apenas para mexer com o coração. Mas se não é para mexer com a responsabilidade, com a nossa mente, como nós vamos fazer esta manhã. Glória a Deus. Então, Jesus aqui, vamos continuar. Eu só dei uma pincelada, tá, querido? Glória a Deus. Nós vamos olhar que Jesus estava um tanto preocupado com o conhecimento dos seus discípulos em relação a ele. Aleluia. E ele faz uma pergunta primeiro. O que os homens aí estão dizendo? O que o povão que viu eu pregar, que viu eu curar enfermo, que viu fazer essas obras maravilhosas, o que eles estão dizendo? Qual é a proposta deles a respeito da minha pessoa? Então eles responderam, olha, o povo está tudo confuso. Um diz que você é o João Batista, outro diz que você é o Elias, outro diz que você é Jeremias, outro diz que você é um dos profetas. É isso que o povo está dizendo? E vocês? Eu quero saber de vocês agora. Vocês já sabem quem eu sou? Vocês já sabem a quem vocês estão seguindo? Vocês já têm convicção daquilo que vocês estão fazendo? Quero saber de vocês. O povão não sabe, mas vocês que estão comigo todo dia, vocês já sabem? Aleluia. Quem eu sou? Por que Jesus pergunta isso? Existe uma razão. Existe uma razão. É porque os discípulos, eles foram chamados para ser seguidor de Jesus, assim como nós. Um dia fomos chamados para nos tornarmos seguidor de Jesus. E eles aceitaram o convite de Jesus
mas com a sua visão, com o seu entendimento. Por que eles aceitaram? Porque na mente deles, Jesus ia ser o restaurador do reino de Israel. E eles desejavam isso ardentemente. E você observa, você lendo a história da caminhada dos discípulos com Jesus, você vê eles perguntando muitas vezes, e até lá no final já, quando Jesus deu a ordem para eles ficar em Jerusalém, não sair dali sem ser revestido do poder, já perguntaram, se é nesse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Então o negócio deles era o reino terreno, mas o negócio de Jesus era o reino celestial. Aleluia! Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, querido, ele não conhece Jesus. Ele conhece Jesus por nome. Mas ele aceita Jesus, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa aceita Jesus porque ele recebeu de Jesus um benefício. E daí, baseado naquele benefício que ele recebeu, ele entende que Jesus pode lhe ajudar em alguma coisa, mas não totalmente como Jesus quer que assim seja. Então, a pessoa, quando ele aceita Jesus, ele entra na aula de Jesus como os discípulos também entraram. Eu sempre digo a pessoas, pastor, que não entendem todo o símbolo disso aqui, do templo. Se nós perguntássemos o símbolo disso aqui, claro, ia ter muita resposta bíblica. Jesus falou, casa de oração, casa de Deus. Mas isso aqui também representa uma escola espiritual. Aqui nós viemos aprender a palavra de Deus, aleluia, para lá fora, no dia a dia, colocá-la em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e o professor por excelência é o Espírito Santo, como já ouvimos, e ele nos ensina quem é Jesus. Quem é Jesus? Aleluia! Porque nós não vamos conhecer Jesus fisicamente, como não era isso que Jesus estava perguntando para os seus discípulos. Fisicamente eles já conheciam. Eles precisavam conhecer a essência de Jesus. Por quê? Porque toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele precisa se tornar um dependente de Jesus. Por isso ele aceita Jesus como Senhor da sua vida. Então, através dos ensinamentos da palavra, ele vai começar a conhecer as essências de Jesus. Por exemplo, primeiro, a pessoa vai conhecer que Jesus, aleluia, é professor por excelência. Que Jesus é protetor por excelência. Que Jesus é guia por excelência. Que Jesus tem um amor incalculável. Que Jesus tem uma paciência incomparável. E assim sucessivamente.
Então ele aprende que, protegido por Jesus, ele tem segurança em qualquer lugar que ele colocar a planta do seu pé. Aleluia. Ele tem segurança. E é exatamente isso aqui que Jesus espera de nós. Que Ele, na verdade, seja o Senhor da nossa vida em tudo. Aleluia. Aquilo que passar, daquela responsabilidade diária, mas até para realizar aquilo, precisamos da graça dEle. Se Ele não der força, não der capacidade, não abrir porta e assim sucessivamente, aleluia, nós não chegaremos aonde queremos e temos direito de chegar. E aqui, porque Jesus dá alguns conselhos, que Ele é conselheiro por excelência também, Ele dá alguns conselhos que para nós parece uma contradição de palavra. Um conselho que Ele dá para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida tranquila. Ele diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. E ele conclui dizendo: porque basta a cada dia o seu mal. Hein? Basta a cada dia o seu mal. Bom, se tem mal pela frente, é claro que eu preciso de um socorro, porque eu não sou capaz de encarar ou de vencer todos os males que me atacam. Aí eu conheço Jesus, que é o meu socorro por excelência. Eu posso clamar a Ele a qualquer hora que eu tenho necessidade. Mas se isso não acontecer, o que acontece? Vamos chorar pelos cantos, com medo de derrota. Vamos chorar pelos cantos. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu Deus, agora vai tudo de água abaixo. Por quê? E aquele que tudo pode, que é o Senhor da minha vida, é exatamente por este motivo que eu volto ao Velho Testamento, no capítulo 59, e lembro o que Deus disse ao povo de Israel. Ele disse: olha, minha mão não está encolhida para que não possa salvar. O meu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas ações, as vossas atitudes estão impedindo. Isso quer dizer, você não deixa eu agir como eu quero. Aleluia. Porque lamentar pelos cantos, queridos, lamentar pelos cantos quer dizer, aleluia, dar vazão à dúvida. Dar vazão à dúvida, ou até à incredulidade. Não acreditar que o Senhor que nós estamos aqui para adorar, o Senhor que nós viemos aqui terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, adorar, ouvir a sua palavra, é dizer que Ele não tem poder para mudar a história da minha vida, mudar o quadro da minha vida. Não. Aleluia. E vocês já sabem quem eu sou desse Jesus.
Aleluia. Já temos condições de entregar o nosso caminho a Ele? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. É exatamente aqui, queridos, é exatamente também por esse motivo, que você vê pessoas aqui dar testemunhos, que você fica pasmado, você dá glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco, essa mesma pessoa está chorando pelos cantos e às vezes até fracassada. Aí por quê? Pergunta-se por quê? Jesus não me ouve mais. Jesus me abandonou, diz alguém. Xalamante labaxarabai. Alabaxarabaçá. E aí ele esquece que Jesus disse: ninguém vos arrebatará da minha mão. Aleluia. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Elas sabem qual é o pastor que elas estão seguindo. Aleluia. Aleluia. Firra bacanda lá baixou minha. Alamante cacharabasúria. Irmãos, permite-me a liberdade. Se toda pessoa que diz eu sou de Jesus, tivesse esse conhecimento dele e levasse a sério, querido, nós seria uma igreja super forte. Aleluia. Super forte. Aleluia. Por quê? Porque aquela palavra que nós já ouvimos aqui nesta manhã, e é muito falado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se tudo posso, o que vai roubar o meu ânimo, a minha ousadia, a minha vontade de ir para frente, de vencer os obstáculos da vida? Porque é uma promessa que o meu Senhor, aleluia, fez para mim. Não recue, vá à frente. Não importa a muralha que está lá na frente. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Paulo também disse: em tudo isso, somos mais do que vencedor. Aleluia. Queridos, eu disse que no início não é assim. Só estou dando uma pinceladinha hoje, tá, pastor? Aleluia. Mas se você olhar para Mateus, mesmo evangelho, Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27, ali você encontra aquela passagem que vocês conhecem de cor, que Jesus ordenou o seu discípulo atravessar o mar, e ele também junto, deitou na popa do barco, melhor dizendo, e adormeceu. Para o seu discípulo não foi problema, eles entendiam de mar, eles entendiam de barco. Mas aqui eu entendo particularmente para mim, que era uma das primeiras lições que Jesus estava dando a eles, para que eles aprendessem a conhecer o poder de Jesus, que eles não conheciam, para eles saber qual era o Jesus que eles estavam seguindo. Então Jesus deitou a dormir, vocês todos sabem disso. Primeira lição que eu entendo aqui, primeira lição, porque o barco, logo apareceu um vento, as ondas levantaram e o barco começou a jogar.
E Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Mas que sono é esse? Vamos analisar que sono é esse, que nem um barco jogando para lá e para cá acorda Jesus. Todas as ações de Jesus e palavras de Jesus era lição para os seus discípulos e é para o seu povo hoje. Então, o que eu entendo que Jesus estava ensinando ali? Ele estava ensinando que uma pessoa que tem segurança, ele não treme com os vendavais da vida. Ele não perde sono por causa dos problemas da vida. A não ser problema físico, que é natural, mas problema de luta, de batalha, que ele descansa no Senhor. E os discípulos lutaram, e daqui a pouco viram que não adiantava mais. Foram chamar o mestre, até um tanto irritado, alguém foi chamado. Ô mestre, não vê que nós perecemos? Como que diz, tu aí dormindo? Uma tempestade desta, eu quase ainda pique, tu nem está aí. Jesus levanta, antes de acalmar a tempestade, ele dá uma repreensão. Homem de pequena fé. O que ele está dizendo aí? Eu entendo que ele está dizendo, escuta, vocês não dizem que são de Deus? Que Deus é o socorro de vocês? E por quê? Porque não apelaram para Deus agora? Estão aí lamentando, chorando, com medo, porque não apelaram para Ele. Aleluia. Depois de dar essa lição, é que Jesus estende a mão e diz, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Tudo acabou. Porque Ele tem o domínio. Aleluia. Mas agora você vê no versículo 27 do capítulo 8, os discípulos assustados. Eles estavam, até agora estavam com medo, agora ficaram assustados. E começaram a olhar um para o outro e dizer, escuta, que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles não conheciam Jesus. Então eles conheciam fisicamente, mas não conheciam a sua essência, não conheciam o seu poder. Aleluia! Cheira, abacachá, manda e chai. Alamande ubiai. Alamacha rabassuri. Isso não acontece conosco também, querido? Vamos ser sinceros. Se precisar, é claro. Que muitas vezes nós escutamos qualquer coisinha aí, que é um testemunho, que para Deus aquilo é uma coisinha. Alguém já fica admirado, meu Deus. Queridos, nós falamos que o nosso Deus ressuscita morto, nosso Deus faz paralítico andar, enfim, vocês sabem, nem vou citar. Então, aleluia. Então, se Ele tem esse poder, por que nós vamos tremer? Eu quero dizer a você, não sou mais do que ninguém, mas foi os dias mais alegres da minha vida, quando o médico diz assim, tu está para cair a qualquer momento, se tu cair, não levanta mais. Por quê, pastor? Porque eu estou convidando todo mundo para ir para o céu. E agora o médico diz, meu filho, está quase na hora de tu ir para o céu. Eu digo, oh, glória, aleluia. Xarabacachu. Oh, glória! Morava em José Batê na época. Eu andava naquela rua devagarinho, mas falando língua estranha. E às vezes até cantando hino espiritual. Aleluia! Sabe por quê? Porque estava chegando a hora de eu conhecer o meu Senhor, assim como Ele é. Esse que eu preguei tantos anos, convidando o povo para aceitar Ele como Senhor da sua vida. Eita, macachuri abassai. E se não, do contrário, se o Senhor não quisesse me levar para o céu, Ele podia me curar como curou mesmo. Estou aqui hoje, curadinho. Aleluia, mas essa foi a minha base.
o Senhor quer me levar para o céu. Amém? Xarabacá, porque eu tinha aprendido a conhecer um pouco desse Senhor. Aleluia. Os colegas diziam assim para mim: João, eu não te entendo. Eu não te entendo. Muitos colegas, companheiros do ministério, não te entendo. Fosse eu, já estava depressivo. Na tua situação, estava depressivo. Meu Deus, gente. Que Jesus que nós servimos. Que prazer de servir ao Senhor. Que desejo de morar no céu é esse? Aleluia. Queridos, conheçamos e prossigamos a conhecer. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor.